nome próprio. Não sei se você conhece alguém chamado Miqueias. Se calhar não conhece ninguém com este nome. Ou se conhece, não serão muitos. Não é um nome comum. Mas é um nome importante no Natal. E você vai dizer, bem, se calhar era o nome dos pastores que estava lá na manjedoura, que chamava-se Miqueias ou alguma coisa assim do género. Não. Miqueias é importante pelo Natal não porque ele estivesse presente, porque ele viveu cerca de 700 anos antes de Jesus nascer. 700 anos. O seu nome é pouco conhecido, mesmo daqueles que, professando o cristianismo, não são estudiosos da Bíblia. Ele é classificado como um profeta menor. Não tem a importância de um Moisés, de um Samuel, de um Davi ou de um Daniel. Mas a sua profecia é lembrada, sobretudo no Natal. Miqueias veio de uma aldeia pouco significativa, chamava-se Moresete, e ficava a cerca de 32 quilómetros de Jerusalém, no sopé das montanhas que pertenciam ao território da tribo de Judá, perto da fronteira dos filisteus e da cidade de Gate. Cidade de Gate famosa porque foi dela que veio o gigante chamado Golias. Era uma região complicada durante a época dos filisteus, depois tornou-se mais fácil a partir do rei Davi. Era uma região agrícola, rica em termos da terra, e o tempo de Miqueias foi um tempo em que havia abundância material, mas o povo se afastava de Deus. No norte, o reino de Israel se encaminhava rapidamente para o exílio, e no sul, o reino de Judá, aonde Miqueias morava, tinha reis que permitiam a idolatria do povo. Este homem simples foi chamado por Deus para ir à capital, para ali clamar ao arrependimento. E dentre as suas profecias, que foram mais tarde recordadas por profetas considerados maiores do que ele, como Isaías ou Jeremias, foi ele que anunciou 700 anos antes de Jesus o seguinte: E tu, Belém, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Todos os intérpretes da Bíblia, tanto judeus quanto cristãos, entendem que esta profecia dizia respeito especificamente ao local aonde nasceria o Messias. Sete séculos antes dele nascer, o profeta diz exatamente aonde é que Jesus deveria nascer, aonde nasceria o Messias de Deus, o Salvador. Quando os magos chegaram a Jerusalém e perguntaram ao rei Herodes aonde nasceria o rei dos judeus, os sábios que foram chamados na altura não tiveram nenhuma dificuldade de dizer não, Miqueias disse que ia nascer em Belém. E nasceu. O que é que nos transmite este facto? Rapidamente quero compartilhar consigo aquilo que transmite a respeito da verdade sobre o Natal e o Deus do Natal. E, em primeiro lugar, nos transmite que Ele é um Deus soberano. É um Deus que está no controle. Nós cremos num Criador que fez o homem com liberdade, mas não abriu mão do controle da história. Deu ao homem a capacidade de escolher o caminho que quer seguir, mas não abandonou a humanidade à sua sorte. E desde o momento em que o homem pecou, a promessa surgiu, porque lá no jardim, depois do pecado, foi dito à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça. E a promessa era de que a semente da mulher feriria e esmagaria a cabeça da serpente do mal que tinha desviado a humanidade. Apenas um homem nasceu no mundo que não era semente de homem, porque gerado pelo Espírito Santo, Jesus era apenas semente de mulher, e ele veio para derrotar o mal. Ele veio na hora certa de Deus. Paulo explicou isso quando ele escreveu a sua carta aos Gálatas, dizendo: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele usa a palavra grega kairos. Havia uma outra palavra mais usada para tempo, que era a palavra kronos,
de onde nós tiramos muitas palavras em português, como por exemplo cronologia, mas Paulo usa a palavra kairos, que era a palavra tempo de Deus. Deus tem um tempo diferente do nosso, e na hora certa, no tempo certo, Deus fez com que o Messias viesse, e veio de acordo com a profecia. Isaías, que tinha vivido na época de Miqueias, tinha dito: eis que a Virgem conceberá. E Maria concebeu do Espírito Santo. E Miqueias disse: e vai nascer em Belém. Mas como podia Jesus nascer em Belém? Como garantir isto? Maria, a mulher escolhida por Deus, era uma jovenzinha, uma camponesa que morava na Galileia. No tempo de Maria não era comum que as mulheres da Galileia se deslocassem a Jerusalém. Os homens iam, pelo menos uma vez por ano, para as grandes festas, mas as mulheres não. E ainda mais, estando grávida, como fazer uma viagem tão penosa e difícil, porque naquele tempo não havia os meios que nós temos hoje, para se deslocar até Belém. Por que sairia uma camponesa grávida da Galileia para se deslocar até Belém? Ela saiu porque foi obrigada a isso. Porque naquela altura, o imperador Augusto, na distante Roma, capital do Império, decidiu que naquela época ele queria que se fizesse um recenseamento. Ele achava que estava a fazer isso por sua própria vontade. Ele pensou que estava a recensear o povo para poder cobrar os impostos de forma mais correta. E normalmente os recenseamentos eram feitos pedindo que as pessoas se recenseassem nas terras onde moravam. Mas Augusto teve uma ideia diferente. Ele disse: não, eu quero que as pessoas se recenciem nas terras da sua origem. De onde são as suas famílias? Qual é a base familiar? É lá que eles vão ter que se registrar. E foi por causa disto, nesta época, por causa deste capricho do imperador romano, que podia mandar e mandou, e que decretou com este pormenor que José e Maria, ambos descendentes da casa de Davi, originários de Belém, tiveram que obrigatoriamente fazer esta viagem até Belém. E ali chegaram no momento em que Maria devia dar à luz ao seu filho, 700 anos antes. Miqueias tinha dito: em ti, Belém, sairá aquele que vai governar. Deus é soberano. Ele é soberano. Mas é um soberano de graça. Graça significa um bem que nós não merecemos. A sua salvação não é só para os bons, não é só para os grandes, não é só para os capazes, não é só para os merecedores, porque diante de Deus não há ninguém merecedor. A sua salvação é graça, é uma prenda que nós não merecemos e alcança todos. Os anjos vieram para os pastores e disseram: esta nova é para todo o povo. Belém não era grande, não era majestosa, não era capital, não tinha qualquer significado especial, não estava estrategicamente colocada. Era uma aldeia pequena, ofuscada pela presença de Jerusalém, a capital, a poucos quilómetros. Mas não foi em Jerusalém, mas na pequena Belém, que vai nascer o Salvador. E ali, sem belezas naturais, sem força política, sem importância estratégica, naquela pequena aldeia, numa estrebaria, Deus manifestou a sua graça. Através do canto dos anjos, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade, graça para com os homens, a quem Deus quer o melhor. Um Deus soberano, um Deus gracioso, um Deus santo. A palavra santo tem uma conotação negativa na nossa cultura, mas quando falamos em santidade, estamos a falar em separação, em diferença. Ser santo é ser separado e diferente do mal. Deus é santo porque a sua maneira de agir não é a que nós escolhemos. O profeta Isaías falou do Senhor dizendo o seguinte: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. O modo de Deus é outro. Nós, se tivéssemos que mandar o Salvador ao mundo, provavelmente teríamos escolhido Roma ou Jerusalém para a cidade do seu nascimento. Provavelmente teríamos escolhido um palácio, o maior possível, o mais bonito. Provavelmente teríamos escolhido para a mãe uma princesa de famílias importantes e um anúncio imperial em praça pública. Deus escolheu uma camponesa de uma província sem importância, uma aldeia escondida no mapa e um coral de anjos que anunciou o nascimento do Salvador a pastores que estavam em campos,
separados de qualquer localidade, longe das cidades. Ele age de um modo diferente do nosso. Este Deus, o Deus do Natal, que é soberano e gracioso, é um Deus fiel. A profecia de Miqueias foi dada para cumprir uma promessa que o Senhor tinha dado. Deus tinha prometido que ia mandar o Salvador. Ele prometeu a Abraão que ia fazer dele uma grande nação e que o Salvador viria dentro dos seus descendentes. Ele deu a profecia dizendo que ia nascer na tribo de Judá. E dentro da tribo de Judá, Deus disse ao rei Davi: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência e estabelecerei o seu reino. A tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu reino será firme para sempre. Deus prometeu e cumpriu. As suas promessas nunca falham. Ele prometera a salvação, prometera ao Salvador e prometera a Davi que viria da sua família, e por isso Jesus nasceu do povo de Israel, da tribo de Judá, da família de Davi, na cidade de Belém, filho de uma virgem, como Deus tinha dito séculos e séculos antes. Meus queridos, a mensagem que queremos vos deixar para este Natal é esta: Deus é soberano. Eu não creio que você está aqui por acaso. Havia muitos outros locais onde você podia estar nesta manhã. O inverno está a chegar, está frio na rua. Se calhar apetecia ficar na caminha durante mais algumas horas, a aproveitar a manhã do domingo. Mas por alguma razão você está aqui. Eu não creio que foi por acaso, porque Deus é soberano. Deus é gracioso. A sua salvação se estende a todos, a cada um de nós que não merece. Mas exatamente porque nós não merecemos, por causa dos nossos pecados, nós precisamos dela desesperadamente. Exatamente porque nós não temos como consegui-la e alcançá-la de outra maneira. Deus nos oferece gratuitamente. Não porque ela não teve um custo. O custo foi altíssimo. Foi preciso que Jesus morresse para nós podermos ter a salvação. Mas Ele nos oferece de graça. Ele é um Deus santo. Faz as coisas de uma maneira diferente. Possivelmente, você pensou que aquilo que precisava mais na sua vida é de outras coisas. Talvez você tenha imaginado que a salvação para a sua vida, que a direção do seu viver, que o propósito para o seu caminhar diário seria outro. Mas o que você realmente precisa é de Deus na sua vida. O que você realmente precisa é de reconhecer se está afastado de Deus, pedir-lhe perdão dos seus pecados, rogar a Ele que tenha misericórdia de si, aceitar a prenda maior que o Natal representa, que é Deus para si. Ele é fiel. A Bíblia diz que se você se arrepender dos seus pecados e aceitar o seu presente de salvação, Ele vai lhe dar uma vida nova. Vai transformar o seu coração e vai lhe dar a segurança da vida eterna. Uma nova caminhada neste mundo e uma garantia de eternidade. Este é o Deus do Natal. Esta é a mensagem de Natal. Deus nos amou com tanto amor que mandou seu Filho ao mundo para nos salvar. Mas quando alguém oferece uma prenda, por incrível que pareça, nós não somos obrigados a recebê-la. Você pode rejeitar. Apesar de que talvez lhe pareça tolo desprezar uma oferta, mas pode fazê-lo. E o grande drama da humanidade tem sido que o maior presente de todos, oferecido pelo grande amor de Deus, tem sido sistemática e continuamente rejeitado pelo homem. O meu apelo para si nesta manhã é que neste Natal, se você ainda não aceitou e não recebeu na sua vida o presente de Deus, não o rejeite mais. É a coisa mais importante que nós podemos lhe dizer. É a mais significativa que você precisa na sua vida. Aceite a prenda de Deus. Reconheça a sua necessidade e alegre-se na sua salvação.